Nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. A lição da página 163, lição 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos deles. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentam mãos limpas. Mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custa ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo das gentilidades fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentava-se entre os elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem do semelhante. Ensinou o Evangelho sob zombaria e açoite, aflições e apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considerar as particularidades do assunto e observar que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalhador do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Então vamos à nossa prece. Agradecemos a Deus, a Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo e trabalho no bem. Que o amor, a paz e a harmonia do Divino Mestre possa adentrar em vibrações de amor e boas energias. Que possamos colocar em prática o seu Evangelho de luz, Pai, e que essa luz possa brilhar em todos os lares e se fazer presente em nossos corações. Que assim seja. Amém. Agora vamos convidar a nossa irmã Solange para a palestra dessa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Agradeço muito a Deus a oportunidade de vocês, mais uma vez, neste encontro fraterno, onde nós vamos estar estudando, uma das obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o do na psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Como de costume, sempre na Casa de Maria, sempre nas primeiras terça-feiras de cada mês a gente estuda esta obra, E dando continuidade ao nosso trabalho, à nossa tarefa online, nós vamos seguir então a sequência. Hoje nós vamos então fazer a reflexão em cima do título do estudo da noite de hoje, que são as estações necessárias. E eu gostaria de iniciar então, esse pequeno estudo que nós faremos com a leitura desta obra, para depois a gente fazer as nossas considerações, as nossas reflexões.
agradecendo desde já o apoio, o carinho de todos vocês aqui junto conosco, né? O carinho, o calor de vocês, a força, a energia de vocês aqui para que a gente cumpra essa tarefa à luz do Evangelho de Jesus, sob o amparo de Nossa Mãe Maria, né? Então é no capítulo 13, Estações Necessárias. Vem então: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está em Atos, capítulo 3, versículo 19. E Emmanuel traz a seguinte explicação: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividades externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparo valioso, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo as próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Então, o que a gente, observa? A gente vê a necessidade de nós identificarmos estas estações. Que estações são essas? Quais são essas estações? E não só identificá-las, mas também passar por essas estações. Ou seja, identificar e passar por elas para que verdadeiramente a gente consiga, desta forma, alcançar a iluminação interior, as culminâncias, dessa iluminação. Então, nós temos que identificá-las e passar por elas. E aí, Pedro, já nos traz e já nos indica duas importantíssimas estações. Ele coloca: arrependei-vos e também convertei-vos. Estações primordial, essencial. É necessário, é importante nós atravessarmos por elas, O próprio planeta Terra, no qual nós habitamos, tido como planeta de provas e expiações, já nos mostra, as estações que nós temos que atravessar. Provas e expiações.
Vejam bem. Então, todo ser que habita o planeta Terra, que reencarna aqui na Terra, né, nessa estação, nesse período deste planeta, todos nós estamos por essas provas e expiações, com exceção do Cristo, né? Que ele não precisaria ter que passar por nenhum tipo de prova nem expiação, mas ele veio por amor a todos nós. Mas nós que estamos ainda nesse processo evolutivo da conquista de nós mesmos, na busca da nossa iluminação, nós temos que passar por essas provas. Então, planeta Terra como provas e expiações. E aí Joana, eu fui com Joana, né? E ela nos traz até de uma forma o que significa provas e o que significa expiações. Eu achei bastante interessante a explicação dela. E ela diz assim, para que a gente possa entender um pouquinho mais o significado dessas estações, que é importante nós entendermos, compreendermos o que essas estações desejam de nós, o que elas nos pedem, né? Para que assim a gente consiga passar por elas com vitórias. Então, Joana traz assim, está no livro Consciência e Sofrimento. Joana nos diz que toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la. Isso é prova, né? Isso é prova. Então, toda vez que a gente se equivoca, propositadamente a gente comete o erro, repete o erro, nós vamos continuar passando pela prova até corrigi-la. E a gente vai passar pela prova. E aí ela vem. E se insiste, se nós insistimos teimosamente no desacerto, expunge, ou seja, para eliminar, né, de dor, sem alternativa ou escolha, a gente vai ter que exterminar esse que vem o mecanismo da dor, porque se a gente persiste no erro, se a gente persiste no mal e não quer se corrigir, teima ainda, né? Teimosamente, como ela se refere, né? Se a gente insiste teimosamente no desacerto, o que vem? A dor. Aí a dor vem exatamente para que essa alternativa, às vezes não temos essa alternativa e nem escolha, a dor vem exatamente para nós estamos no caminho errado. A dor constitui a melhor bússola, né? Nós temos a melhor bússola. Essa é a bússola mais eficiente que o ser humano tem. Porque a dor nos indica que ainda nós estamos no caminho do erro, do equívoco. Nós estamos teimando ainda no erro. E isso constitui expiação. Isso é expiação. Então, para a gente entender, né, já que nós estamos habitando um mundo de provas e expiações, para a gente entender um pouquinho o sentido, né, do que significa realmente as provas e as expiações. Então, voltando lá, essas são algumas das estações, são as estações essenciais e necessárias que todos nós temos que atravessar para que alcancemos realmente a culminância da iluminação espiritual, mas Pedro nos traz ainda o arrependimento, que é uma estação que às vezes é o ponto, né, é o passo primeiro, é o passo inicial, para que a gente se converta. Eu preciso me arrepender. Para que eu me converta, a gente precisa se arrepender primeiramente. E para que eu me arrependa, eu tenho que enxergar, eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber a extensão e o volume das minhas próprias faltas, dos meus próprios erros, dos meus enganos. Que se eu enxergo isso, se eu não quero perceber os meus erros, se eu não admito os meus erros,
se eu não estou ali, né, fazendo esse estudo e análise de mim mesma, eu vou então ser conduzida pela dor. Ela vai vir para fazer com que eu venha a enxergar. Então eu vou pela dor, pela expiação. Então, como eu vou ter, essa é a estação, é uma estação necessária do arrependimento, eu tenho que reconhecer primeiramente a extensão dos meus erros, das minhas falhas, e isso exige esforço efetivo, exige determinação, exige que eu me curve, quebre o meu orgulho, para admitir, né, os meus erros, as minhas falhas, não é verdade? E aí a gente vai com Kardec, que no livro dos tanto no livro dos também na obra O que é o Espiritismo, ele vem nos trazendo aí, né, complementando ainda mais, porque são muitas as estações, né? Mas essas são as principais. E trazendo ainda para a gente, né, complementando ainda mais essas estações, Kardec ainda fala, né, dessas 3 principais estações, que é essa do arrependimento, o arrependimento, né, a separação. É importante que a gente passe por elas para a conquista de si mesmo, conquistando o reino divino em nós mesmos. Passarmos por elas é necessário. Então, quando eu reconheço, quando eu passo por essa estação do arrependimento, eu reconheço, né, as minhas falhas, os meus equívocos, né? Eu estou dando um passo significativo para a minha conversão. E essa conversão, ela não se dá simplesmente externamente, como o Emmanuel nos coloca também, que não é simplesmente, né, não basta simplesmente ações e atitudes. Não basta que frequentemos os templos, as igrejas, que eu siga as sessões, que eu cante hinos e louvores, né? Que eu seja participativa nas sessões, em algumas sessões. Claro que ele coloca para todos nós que são atividades o seu valor, não está menosprezando de forma nenhuma esse tipo de atividade, pois que ela tem a sua significação e a sua importância. Mas não é só isso, né? Não é só isso, não basta somente isto, porque senão eu acreditaria que fora da igreja não há salvação. Mas, no entanto, o que a doutrina espírita nos traz é fora da caridade não há salvação. Porque eu posso frequentar os templos, mas se não houver a mudança interior verdadeira, não vou estar conquistando a verdadeira salvação aí não, né? Então, essa conversão, ela não é... ela é interna, muito mais interna. Eu me converter interiormente, buscando a minha mudança, buscando a minha transformação, buscando a minha iluminação. E isso exige esforço. Isso exige esforço efetivo e sincero para conquistar esta conversão. Que também não vai adianta pular de galho em galho. Eu posso mudar de igrejas, mudar de religião, mas se eu não mudar internamente, não buscar informação, aonde eu for, seja qual religião eu estiver, eu vou estar levando o problema comigo. Eu tenho que resolver, o problema está em mim, eu tenho que resolver. Então, a necessidade dessa conversão realmente interna. E para isso eu tenho essas estações. Eu trago para a nossa reflexão uma parábola do nosso Mestre Jesus, que claro que tem várias parábolas, né? Que ele nos retrata exatamente essa estação do arrependimento, como a dracma perdida, né?
a recordação de Zaqueu, né? A conversão de Zaqueu, que é a coisa mais linda, a conversão de Zaqueu. A gente tem a ovelha perdida, é o filho pródigo. E eu queria estar trazendo então para a nossa reflexão a ovelha perdida, em que naquele momento ali, né, que Jesus se reúne com os republicanos, com os tidos, né, pecadores, né? Jesus estava ali com o povo, com aquele povo sofrido. Havia ali os escribas e os fariseus que murmuravam. Como pode? Ele está ali comendo, né, junto com pecadores. E aí Jesus, percebendo esse murmúrio dos fariseus e dos escribas, ele narra então essa belíssima parábola que tem muita significação para Jesus. Então diz: qual pastor, tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da ovelha perdida? E ele então procura a ovelha perdida, busca esta ovelha até encontrá-la. E quando encontra, ele carrega esta ovelha em seus ombros, retorna para a casa, chama os vizinhos, os amigos, para compartilhar com eles a alegria, a felicidade de ter encontrado a ovelha perdida. E a moral da história desta parábola é: há mais alegria, há mais felicidade de um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha que coisa linda. O que a gente observa nisso aí? Que quando a gente se arrepende, quando a gente volta para a luz, quando a gente se converte, é motivo de grande festejo para o plano superior. É motivo de grande alegria, porque a ovelha estava perdida, estava perdido, do que aqueles 99 justos que não necessitam, né? Enfim, não necessitam se arrepender, porque já estão no caminho da luz, né? Quando a gente lembra, então, quando Jesus diz: não vim para os sãos, mas para os enfermos, para os doentes, porque quem precisa dos doentes é o médico, não é assim? É o médico. Então, é de grande motivo de festejo, de grande alegria, quando aquele que estava na sombra, na escuridão, no erro, no engano, ele se volta para a luz. Como que a espiritualidade se alegra, como os benfeitores, Deus se alegra com aquele filho que estava perdido e retorna, e volta. E a gente não sente isso na nossa vida de encarnado, na nossa vida, no nosso cotidiano. Quem é pai, quem é mãe, né? Que tem filhos, né? Que percebe às vezes aquele filho indo para um caminho errado e você faz de tudo para trazê-lo de volta, né? E você não desiste daquele filho e você está ali trabalhando para trazê-lo de volta. E quando aquele filho, quando você consegue isso, porque nem sempre depende só de você, mas que você se esforça, como a espiritualidade faz conosco. Eles não desistem, né? Nem Deus desiste, ele está lá. O pai, a sua ovelha, não desiste de encontrá-la, né? E então, quando aquele pai percebe que aquele filho está mudando, não quer mais aquela vida, está se libertando, né, daqueles vícios, não é motivo de alegria para esses pais? De satisfação desses pais que estava perdido e voltou e retornou? Então é muito importante, como é importante isso, né? E aí a gente recorda também a parábola, né, do filho pródigo, porque a parábola do filho pródigo, ela ainda é mais completa. Ainda é mais completa, porque aquele filho pede a herança ao pai,
e o pai lhe concede a herança. Ele parte, vai fazer a viagem dele, e lá então ele acaba usufruindo de toda aquela herança, esbanjando, acaba se envolvendo com pessoas que levam ele a esbanjar mais ainda. E aí ali ele consome, gasta toda a sua herança. E aí chega um momento difícil. Chegou um momento difícil, que todos estavam ali passando necessidade e fome. Chegou o momento da fome. E ele já não tinha mais recurso nenhum. Aí ele bate na porta daqueles que se diziam seus amigos. E aí viraram as costas para ele, porque ele não tinha mais nada. Então ele ali se sentindo sozinho, com fome e frio, né? Ele vai então buscar um trabalho, vai trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. E chegando lá naquela fazenda era maltratado. Não tinha direito nem sequer de comer as sobras dos porcos. Então nesse momento ele está passando pela outra estação, pela estação da dor, da expiação. Ele está passando por esse momento difícil. E aí ele lembra do seu pai, como o seu pai era um bom patrão, que dava ali aos seus empregados, fartura. Eles tinham boa alimentação, tinham habitação, recebiam o salário, eram bem cuidados, não maltratados e explorados como ele estava sendo ali naquela fazenda, passando fome e necessidade, passando privações. E aí ele percebe então todo o seu engano, todo o seu erro e se arrepende a chorar. E no dia seguinte então resolve retornar à casa de seu pai. Quando ele se aproxima então da fazenda, seu pai já consegue avistá-lo de longe, percebe o filho abatido, cansado, e esse pai abre os braços para recebê-lo com alegria. E vai ao encontro dele correndo e o abraça. Oh, meu filho, que bom que você retornou à casa do pai, porque você estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu. É motivo de grande alegria. E esse filho então ajoelha-se nos pés desse pai e diz: Pai, contra Deus, pequei contra ti. Não sou digno de que me chamais de teu filho, mas eu te peço que possas me contratar como um dos seus servos, para que ali eu tenha o alimento, a roupa. E aí esse pai então pede para que coloque uma túnica nesse filho, sandálias e anel, que mate um novilho cevado e que todos possam festejar o retorno, a volta desse filho, motivo de alegria, de festejo. Perdido, e retornou à casa do pai. Se arrependeu, expiou e retornou à casa do pai, motivo de grande alegria. Assim é nos céus, assim é para o plano superior, quando nós estamos nos esforçando para vencer as nossas estações, para passar pelas estações e sair vitoriosos dessas estações, é motivo de grande alegria para o plano espiritual, quando percebe simplesmente a nossa dedicação, o nosso empenho de se melhorar. É motivo já de alegria para eles, meus irmãos. Então, esse filho retorna. E ainda a gente supõe que ele ainda vai reparar, Ele vai passar ainda pelas estações seguintes, que ainda ele vai reparar o mal cometido, conquistando através do trabalho digno, do trabalho fiel, ele se prestando ao serviço ali junto ao seu pai, conquistando novamente a confiança daquele pai e do seu irmão que se sentia injustiçado. Ele vai, então, a gente supõe que na reparação ele vai trabalhar tanto para de repente restituir a esse pai o prejuízo que lhe causou. É a reparação.
Então a gente passa por essas importantes estações, mas o erro faz parte da nossa vida. O erro, o acerto, nós erramos, nós acertamos, tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Por isso que nós vamos estar sempre passando por essas estações. Então não vamos também nos escravizar, né? Você se arrepender e ficar engessado, enrijecido, enraizado, simplesmente no seu arrependimento, achando sem remissão, sem chance, sem oportunidade. Não, a gente erra todos, né? E como fala, né, que a queda nos faz perceber que eu posso voar, né? A gente cai para voar, não é assim? Que ocorre com um pássaro quando está lá dando os primeiros ensaios do voo, ele cai para poder voar. Nós não somos apenas erros, a gente não é só falha, eu não sou só culpa, eu não sou só erro, eu sou luz também. Só de parar para pensar que somos criaturas, né? Criadas por um Deus que chama o nosso Pai Maior, que é soberanamente bom e justo. Somos criados por Ele. Só isso basta para pensar de que nós temos algo de bom dentro de nós, porque a centelha de Deus está dentro de nós, há um altar divino dentro de nós. Então eu não sou só erro, não sou só culpa. Tudo bem que tem aqueles, às vezes, que quer a fuga, que não quer reconhecer isso, que quer permanecer no erro, quer permanecer no mal, no engano, mas não vai conseguir por muito tempo, né? É nessa fuga. Não vai conseguir manter isso por muito tempo, se manter no engano. Então, todos nós, inclusive tá até exatamente nesta obra, né, do que é o Espiritismo Kardec, que todo a dor, o sofrimento, todo o sofrimento, a dor está subordinada à reparação e o aperfeiçoamento do culpado. Interessante, né? O sofrimento, o nosso sofrimento, as nossas dores está subordinado ao nosso aperfeiçoamento. A partir do momento que eu passo em direção à luz, eu já tenho aí o abrandamento das minhas aflições, que é o que Emmanuel nos traz aqui. Repetindo as palavras de Emmanuel, que não são minhas, né? Não são minhas, são palavras de Emmanuel. Olha só o que ele nos traz. Que o culpado se arrependa reconhecendo a extensão, foi o que eu falei, e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério, do alívio, dores, a sua culpa. Então, está nas nossas mãos a chave, né? Na verdade, está nas nossas mãos de permanecer na dor, no sofrimento. Enquanto eu permanecer arraigado, teimosamente no erro, eu vou estar espiando. É aquilo que Joana colocou. A partir do momento, então, que eu me converto e que eu busco a minha luz, a iluminação, a minha transformação, eu tenho o abrandamento e o alívio das minhas dores. Porque, meus irmãos, não é o amor que cobre a multidão de pecados? Não é isso? Então nós temos que crer nisso, acreditar. Então, vamos analisar que estação, né? Que estação? Qual a estação que eu me encontro neste momento? Que estação nós nos encontremos? Nós todos estamos numa estação coletiva de provas neste momento.
Não é verdade? Às vezes as pessoas param e pensam e falam assim: gostaria tanto que tudo voltasse como era antes, né? É normal, a gente vai dizer isso, queria que tudo voltasse como era antes. É humano dizer isso, mas não vai voltar como era antes. É importante nós enxergarmos a realidade do que nós estamos vivendo agora, fazer os enfrentamentos, passar pela estação com resignação e fazer os enfrentamentos necessários para que assim a gente realmente comece a realizar a construção interior, a nossa construção interior, para termos aí o que nós podemos chamar de superação e superar. E isso é experiência. Nós vamos adquirindo experiência e nesse passo a passo nós vamos evoluindo. Nós não queremos passar pelas estações, na maioria, estressante, causa dor, exige esforço. E aí a gente não quer passar pelas estações. Então, a necessidade, meus irmãos, da gente parar e pensar no momento presente, né? Nesse momento de que nós estamos agora, né? O que eu posso fazer agora, neste momento presente, nesta estação em que me encontro? Qual é a estação que eu estou neste momento? E se eu estou nela por algum motivo, há de ter. Eu posso estar passando por essa estação. Então eu foco nela, né? Eu vou passar por ela. Eu tenho condições de passar por ela. Então focar, vamos focar. Né? A gente estava falando esses dias nos estudos, né? Que eu tenho que subir a escadaria da Penha, né? Minha amiga Rejane, a Rejane é que trouxe, eu não sei se ela está aqui com a gente, mas ela que trouxe esse exemplo, né? De nós subirmos a escadaria da Penha, nós temos que começar pelo primeiro degrau. É pelo primeiro que nós temos que começar. Agora, se eu parar, né, para observar ainda o quanto de degraus eu tenho para subir a escadaria ali toda, muitas das vezes a gente até desiste. O problema é que a gente quer já estar lá, né? E para que eu esteja lá, eu tenho que começar pelo momento inicial, o primeiro passo, o primeiro degrau. Focar para passar pelas estações. É começar, passar por elas. É nessa que eu tenho que me focar, é nessa. Não importa se ainda vai vir outras. É consequência, vai vir outras. Mas eu vou me focar nessa. Então, foquemos. Aquela monja Quen, né? Ela fala do momento presente. Como é importante nós vivermos esse momento presente, né? Para você realizar ali as suas conquistas. É o momento presente. Porque quando você... Aí eu trago outro exemplo, né? Para a gente, né, ter isso na mente. Porque se eu quero fazer um bolo, eu já vejo lá aquele bolo belíssimo, lindo lá, muito bem decorado, muito bem, né, organizado, aquele bolo de casamento lá, todo bonitão. Aí eu já digo assim para mim, quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer um bolo igual aquele? Porque quando a gente fala isso, é porque a gente está olhando lá. Mas para aquela pessoa fazer o bolo, para adquirir essa habilidade, ele teve que começar. Para adquirir a habilidade, ele teve que exercitar, ele teve que praticar, ele teve um começo. Aí a gente diz isso, quem sou eu? Quando a gente diz isso, quem sou eu? Aí minha irmã Rejane, um beijo para você, tá? Quem sou eu? Quando a gente diz isso, quem sou eu? A gente já tá dando atestado aí de desânimo. Aí a gente já não quer fazer, já tá dando atestado de desânimo. Quem sou eu para fazer? Se é um ser criado por Deus, que tem toda a condição e capacidade
realizar. Então, eu vou começar hoje, eu vou focar hoje. O que eu tenho que aprender hoje para um dia fazer um bolo, né, naquelas condições? Eu vou focar no hoje. Então, hoje é untar um tabuleiro, eu vou untar esse tabuleiro e vou aprender como untar um tabuleiro. E no dia seguinte, o passo seguinte. E assim vai. Mas nós não queremos passar pelas etapas, pelas estações. A gente quer pular as estações. A gente quer chegar lá porque lá dá prazer. Então a gente já quer pular as estações. E não tem como a gente alcançar a culminância, a iluminação, sem passar por ela, pelas estações. Temos que passar por elas. E cada um tem que fazer essa trajetória. Podemos ter ajuda, auxílio? Sim, podemos ter ajuda e auxílio. Mas nós é que temos que... Então, esse trajeto entre o começo até o final, nós temos as estações das quais nós não queremos passar e a gente vai empurrando com a barriga, vai procrastinando aquilo ali, deixando tudo para depois. Nós não queremos, fugimos desse compromisso, porque é chato, é penoso, é estressante. Mas esse estresse é necessário, é importante nós passarmos por ele. Então, meus irmãos, vamos realmente vestir, né? Nós estamos aí todo amanhecer, a cada despertar, nós estamos aí vestindo, retornando ao nosso uniforme carnal para nós passarmos por essas estações, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, isso é uma realidade. E não adianta a gente procrastinar. É importante a gente se esforçar em fazer, em realizar, né? E vamos, graças a Deus, nós temos amigos, né? Não estamos sozinhos, temos irmãos, temos amigos. Aí a união entre os irmãos, que um fortalece o outro, um fortifica o outro, um ora por outro. E nisso nós vamos caminhando, buscando a nossa marcha em direção ao nosso Mestre Jesus, ao Cristo. Então são etapas. Esses dias eu estava ouvindo Cortella, né? Ele falou que dentro dos pecados capitais, olha só que Cortella coloca, entre os 7 pecados capitais, qual desses é o pior de todos? Adivinham? Qual desses é o pior de todos? Ele falou que era da dona da preguiça. Dentre os 7 capitais, a dona da preguiça é o pior. E quem é o preguiçoso normalmente são os pessimistas. Todo pessimista é preguiçoso, ele diz isso na live dele, é preguiçoso, que desiste já. Só de olhar o trajeto que tem, procrastina, não quer se esforçar, acha tudo muito difícil, queria já estar lá na vitória, se comprazendo da vitória, e não é bem assim. Então o caminho, quanto mais difícil, mais tortuoso, quando a gente vence esse caminho, supera esse caminho, mais prazeroso é a vitória, não é verdade? Porque quando é fácil, vai fácil. Então há necessidade, meus irmãos, da gente fazer essa caminhada. Nós estamos nesta agora, diante desta pandemia, né? Todos juntos, coletivamente, e cada um vai passar por essa estação, né? Uns de forma mais positiva, mais otimista, outros de forma mais pessimista, mas cada um vai passar pelas estações. Então, o alívio das nossas dores, das nossas dificuldades, da nossa vida, ela está subordinada ao nosso aperfeiçoamento. Quanto mais voltarmos para a luz, quanto mais passos nós dermos em direção ao Cristo, à luz, nossas dores, nossas provas muitas vezes vão ser abreviadas, vão ser aliviadas.
qual que o amor cobre a multidão de pecados. Então vamos trabalhar no bem, vamos deixar de reclamar tanto, de se queixar tanto, e eu não vejo de perder tempo com as queixas, com as lamentações, com as reclamações. Vamos trabalhar no bem, na caridade, levando luz para os nossos irmãos, que assim nós estaremos também conquistando a nossa iluminação interior. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Então, meus irmãos, recado da noite de hoje, assim como me fez tão bem a lição que eu, junto ao Evangelho de Jesus, com a mensagem de Pedro, espero que possa estar também trazendo força ao coração de todos os irmãos que aqui nos assistem, porque é a mensagem do Cristo, é a mensagem do nosso Mestre. E ele não desiste de nenhuma de suas ovelhas e que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque ele não desiste de nós. A gente até vira as costas para ele, mas ele jamais vai desistir das suas ovelhas, porque ele é o nosso pastor. Então eu convido a todos para que nós façamos agora, neste momento, a nossa oração, para encerrarmos nosso trabalho da noite de hoje. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade da encarnação, por estarmos aqui, Senhor, neste planeta escola, neste planeta hospital, que nos dá o ensejo, a oportunidade de trabalhar dentro de nós mesmos a nossa iluminação. Deus, rogo ao Divino Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que possa regar, Mãe, a todos os corações, que possa regar a humanidade deste planeta Terra, envolvendo cada lar, cada habitação das energias poderosas que vêm dos planos superiores, a fortificar os corações. Espero, Mãe querida, que a tua doce presença, que a tua energia se faz ali a calmaria, que possa levar a iluminação a esses corações aturdidos e aflitos. Leva a consolação àqueles que sofrem, que têm perdido os seus entes queridos, que estão partindo para o plano espiritual, e que todos esses, Senhor, que estão desencarnando, seja pela Covid, seja por outras enfermidades, rogando a Deus que eles possam estar sendo amparados agora pelo bom pastor no mundo espiritual. Obrigado, Senhor. Fique conosco e que nós possamos permanecer contigo através da nossa fé, da nossa coragem, da nossa convicção e do nosso amor. Que assim, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Fiquem na paz de Deus.